Então, muitas vezes, nós não acreditamos que nós podemos mudar, que a mudança realmente ela está em nós. E a primeira grande mudança é nós aceitarmos que precisamos mudar, que precisamos evoluir para realmente buscarmos os nossos objetivos. E dentro da mudança, nós precisamos entender qual é o significado que essa mudança tem na nossa vida. O porquê que eu quero mudar. Então, a gente realmente só persiste em uma mudança a partir do momento que a gente dá um significado para ela e a gente cria uma rotina de hábitos para seguir nessa mudança. Então, uma mudança ela é eficaz se realmente a gente encontra o significado desta mudança, por que eu quero mudar, responder esses porquês, né? E persistir nela e não desistir. Então, a mudança ela vem com muita responsabilidade, com auto. É nós nos responsabilizarmos pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelos nossos comportamentos. Então, quando eu busco uma mudança, e nunca é tarde, isso que eu quero dizer para vocês e frisar que nunca é tarde para nós mudarmos, optarmos por algo que realmente vai fazer sentido para nós. Então, o que faz sentido para mim? Será que essa mudança que eu busco, seja uma mudança física, seja uma mudança comportamental, talvez eu esteja buscando uma mudança na minha carreira, no meu relacionamento? Será que qual que é o significado que ela tem? Será que realmente tem sentido? Então tudo começa por nós, tudo começa por você. Então eu preciso ser a mudança que eu desejo para minha vida, pois toda ação que transforma, ela começa dentro de nós, dentro do nosso eu. Então a grande maioria quer uma vida melhor, mas não se tornam pessoas melhores. Não adianta esperar que a mudança de fora, pela mudança de fora, sem que a gente faça uma mudança por dentro de nós. Nada muda se você não mudar. Nós temos a liberdade de escolher o que desejamos transformar na nossa vida. Você pode escolher apagar seu brilho ou você pode fazer brilhar cada vez mais essa luz que existe dentro de você. Então, o que eu escolho? Será que eu estou vivendo uma rotina de ansiedade? A gente vem falando muito sobre esse tema e eu tive na minha vida momentos em que eu sofri com ansiedade, um período que eu sofri com depressão, e eu realmente fui encontrar dentro de mim, dentro do meu eu, a mudança que eu precisava fazer para realmente me tornar a pessoa que eu queria me tornar. Então, a mudança, nós é que escolhemos. Né? Nós escolhemos se eu quero continuar brilhando, se eu quero cada vez mais fortificar, cada vez mais fazer com que os meus pontos fortes, as minhas fortalezas estejam cada vez mais em evidência. Então, não queira mudar o mundo sem antes olhar para você, para aquilo que você quer mudar. Mas quando buscamos uma mudança na nossa vida, nós precisamos olhar também para aquilo que está nos sabotando. Quais são os sabotadores? Quais são as crenças que eu venho alimentando no meu dia a dia e que está tornando essa minha rotina ansiosa, está fazendo com que eu não busque, eu não tenha os resultados que eu desejo. E assim me sentindo uma mulher fracassada, né? E sem sentido, e não encontrando mais sentido no dia a dia. E aí eu vou me afundando cada vez mais naquela rotina de insatisfação, de medo, de cobrança.
Tudo isso são sabotadores, né? Da insatisfação, aquela rotina ansiosa que faz com que eu me preocupe, que eu viva num estado de preocupação e não acredite mais no meu potencial, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu desejo, naquilo que você deseja. Então, o mais importante é você identificar o que você deseja, qual é o seu estado atual, qual que é o meu estado atual hoje e aonde que você quer chegar. Quais são as mudanças que você é, está buscando para a sua vida? E por que essas mudanças elas são importantes? Por que elas são importantes? Né? Eu vejo no meu dia a dia muitas pessoas preocupadas, ansiosas, mas não. E uma das grandes dificuldades que elas têm é encontrar os seus pontos fortes, as suas fortalezas. É, muitos se preocupam, né? Muitas mulheres se preocupam com os seus pontos fracos e esquecem de potencializar as suas fortalezas. Os pontos fracos precisam ser desenvolvidos de acordo com a sua necessidade para atingir um objetivo. Todos sempre teremos pontos a desenvolver. Encontrar as tuas fortalezas e transformá-las em verdadeiros diferenciais terá um impacto muito maior para você buscar melhorar as suas fraquezas. E você já parou para pensar e analisar e escrever quais são as suas fortalezas? Você precisa treinar o teu eu para evidenciar cada vez mais as tuas fortalezas. Você precisa treinar o teu eu, olhar para dentro de você. A partir do momento que eu passei a fazer isso na minha vida, eu comecei a me olhar mais para mim, comecei a fazer com que a minha luz brilhasse mais. Então, eu quero contar um pouquinho da minha história para também poder inspirar vocês e fazer com que vocês visualizem que uma mudança na nossa vida, quando buscamos uma mudança, ela está sim ao nosso alcance. Por mais impossível que ela pareça, ela está sim. Então, eu venho de uma família humilde, do interior. Quando eu ia para a escola, eu tinha que caminhar 7 quilômetros para chegar até a escola. Então, não tinha transporte. A gente, quando chovia, nós íamos com um calçado e chegávamos na escola e trocávamos o calçado. Não tinha, meu pai não tinha carro para levar nós para a escola. Então, a gente sempre fazia esses 7 quilômetros de manhã e 7 quilômetros para voltar para casa, para ir para a escola. E assim foi, até que eu fui estudar num colégio de irmãs. Aí eu fiquei um período no colégio de irmãs e aí decidi que aí não era, né, o que eu queria seguir para minha vida. Então voltei para casa e conheci o meu esposo, meu único namorado. Então casei muito nova. Tive meu primeiro filho com 20 anos de idade. Foram decisões que tomei na minha vida e que decidi que naquele momento era momento de eu construir a minha família e depois buscar estudar, buscar me aperfeiçoar. Então tive meus filhos, né? Meu primeiro trabalho foi no setor público, trabalhei como funcionária pública. Fiz uma mudança também no meu primeiro trabalho, percebi que ali não era que, que, eu, que eu queria buscar algo de diferente. Fui trabalhar numa indústria, né, num chão de fábrica, e aí comecei a traçar a minha vida profissional, né? Saí do chão de fábrica, fui para o administrativo, passei por todas as áreas, isso me trouxe muita experiência, trabalhei por 21 anos nesta empresa. Mas chegou um momento que meus filhos já
Passamos por muitas dificuldades nesse período. A gente estava construindo a nossa casa, tínhamos os filhos pequenos, e quando eles completaram 10 anos de idade, eu decidi e conversei com o meu marido que era o momento de nós voltarmos a estudar. Então voltamos a estudar, nós dois juntos, né? Fizemos a nossa graduação. Fiz a minha graduação com 30 anos de idade. E aí eu percebi a minha paixão pelo estudo, a minha paixão pelo conhecimento. E aí não parei mais de estudar. Fiz minha graduação, fiz minha pós-graduação, busquei os cursos em progresso de coaching, minha primeira formação em coaching, depois segui fazendo todas as outras formações, fiz uma formação em inteligência emocional, fiz um mestrado em neuromarketing fora do país, que isso era um sonho que eu tinha e que parecia que estava tão distante de eu conquistar, de fazer uma formação fora do país. E tudo isso eu fui idealizando na minha mente, eu fui construindo os meus sonhos. Desde os meus 7 anos de idade, quando eu comecei a ir para a escola, e eu via as professoras, né? Eu idolatrava as minhas professoras porque eu achava aquilo algo fantástico, algo maravilhoso elas estarem ali e nos ensinando. E eu comecei a formar dentro de mim esse desejo, essa vontade de também levar conhecimento para outras pessoas, em ser professora. E isso demorou muitos anos até eu conquistar um dos meus sonhos, que era ser professora, que era de levar o conhecimento. Hoje eu sou professora em 2 universidades. Só que tive que fazer várias mudanças na minha vida. Quando saí dessa empresa que eu trabalhava há 21 anos, eu fui por um outro desejo, por um outro sonho que brilhou os meus olhos, que era trabalhar em 2 cidades ao mesmo tempo, metade da semana numa cidade e outra metade na capital, em Porto Alegre. E isso brilhou os meus olhos, porque eu sabia que eu ia crescer muito nessa fase. Mas até então, nesse período, ah, eu era, eu era uma mulher assim muito controladora. Eu queria ter o controle de tudo em minhas mãos. E isso também me causou vários prejuízos, tanto no meu relacionamento quanto nos meus filhos. E quando eu comecei a perceber isso, quando eu percebi que a mudança tinha que ser em mim e não neles, isso foi muito dolorido para mim, foi muito sofrido, porque eu tive que reconhecer que eu precisava mudar e que eu precisava fazer alguma coisa, e eu buscava a mudança nas outras pessoas. E quando eu percebi isso, isso teve um impacto muito forte para mim. Olhar para nossas feridas, olhar para aquilo que a gente precisa curar, é dolorido. Mas eu decidi que essa mudança precisava ser feita. E quando eu comecei a trabalhar, então, em Porto Alegre, na metade de uma semana, eu tinha uma rotina muito, muito agitada. Acordava muito cedo, me alimentava muito mal, ia dormir muito tarde. Então, era viagens. E isso eu não estava percebendo. Eu não estava percebendo que isso estava me trazendo prejuízos para a minha saúde física e para a minha saúde mental. E aí veio o meu primeiro AVC, quando eu tive o meu primeiro AVC. Foi difícil encarar, né? Graças a Deus, não fiquei com nenhum problema, com nem uma sequela, devido ao atendimento rápido que eu tive. Mas depois disso, veio uma dor ainda muito maior, porque eu entrei em depressão. Depois desse AVC, eu entrei em depressão. E aí foi mais um momento difícil para mim, porque eu tive que fazer várias mudanças na minha vida. Só que eu decidi que essas mudanças, eu percebi que essas mudanças
qual era o significado, qual era a importância que essas mudanças tinham para a minha vida. Ou eu mudava, ou eu corria o risco de sofrer novamente algo mais grave. Então, toda mudança, ela está ao alcance das nossas mãos. Mas a gente vai exigir de nós mais, vai exigir mais sacrifícios. Então, procurei cada vez mais me conhecer, conhecer o meu eu, começar a gerenciar as minhas emoções e conseguir sair desse processo depressivo, olhar para aquilo que eu queria, para os meus sonhos. E aí é que foi que eu percebi que tudo aquilo que a gente busca realmente está no nas nossas mãos. Realmente nós precisamos desenvolver cada vez mais os nossos, olhar para os nossos pontos fortes, para minimizar aqueles pontos que a gente precisa melhorar. E aí, 2 anos após isso, eu sofri o meu segundo AVC, ainda em decorrência daquela má gestão que eu fiz de mim mesma lá atrás, há 2 anos atrás. Então, também, pelo rápido atendimento que eu tive, não fiquei com sequelas, não fiquei com consequências deste segundo AVC. Mas aí o impacto foi muito maior porque eu entrei num processo ansioso, num processo de ansiedade. Eu comecei a ter medo, medo de sair de casa, comecei a ter medo daquilo que eu poderia fazer, comecei a ter medo até de sonhar, porque os sonhos que eu tinha, eles começaram a se transformar em pesadelo para mim. E aí foi mais um processo de uma jornada interna por dentro de mim mesma, para resgatar aquela Elis novamente, para resgatar aqueles sonhos que eu tinha dentro de mim. E não desistir. Então foi mais uma mudança que eu tive que fazer na minha vida pessoal, na minha vida profissional e na minha vida familiar também. E aí eu já tinha o meu negócio, né? Eu já era empreendedora no meu negócio, mas além do meu negócio eu trabalhava numa outra empresa. E aí é que veio a decisão de eu seguir somente com o meu sonho, com o meu desejo, que era o meu negócio. E foi aí que veio a minha grande transformação, a minha grande mudança. Cresci, evolui muito, a responsabilidade cresceu muito mais. E hoje eu posso dizer que e depois desse segundo AVC, eu tive também sofri um acidente. E antes do acidente, quando eu ainda trabalhava em Porto Alegre, eu fui sequestrada num táxi. E então eu desencadeei dentro de um período de 4 anos depressão, ansiedade, e que eu me voltei para dentro de mim e eu tinha medo até de sonhar, eu tinha medo de ter sonhos, de ter desejos, de ter objetivos. E aí quando eu busquei ajuda profissional, eu comecei a perceber, e eu já tinha muitas formações dentro da área de inteligência emocional, de autodesenvolvimento, e foi que eu busquei a me voltar para mim, que todas as respostas daquilo que eu estava tendo medo estavam dentro de mim. E veio muito as justificativas, veio muito as comparações, os sabotadores de que eu não vou conseguir, de que eu não vou ser capaz. Eu estava me limitando muito. Então eu me voltei para dentro de mim, fiz uma jornada para o meu interior, busquei várias experiências. Em uma das formações que eu fiz, eu não fiquei em hotel, eu fiquei numa casa onde tinha várias outras pessoas de outros
de outros estados, de fora do Brasil também. Então, eu busquei novas experiências para minha vida, para que eu conseguisse realmente entender tudo o que estava acontecendo comigo, para mim me gerenciar as minhas emoções, para mim eliminar aquilo que eu estava sentindo e que estava me bloqueando, que estava me sabotando de todo o meu potencial. E eu digo para vocês que se eu conseguir passar por tudo isso, você também consegue. Basta a gente querer, basta a gente se responsabilizar por isso. Isso é um treino diário e todos os dias, depois disso, eu criei uma rotina para mim. Uma rotina matinal, uma rotina noturna. E hoje eu digo para vocês assim que eu tenho uma rotina assim bastante agitada, mas eu tiro tempo para me encontrar comigo mesmo. Eu faço exercícios, eu faço meditação, eu tiro aquele tempo para mim. Durante a semana não é muito mais do que 15, 20 minutos para mim fazer aquela introspecção para dentro de mim, para mim me fortificar, trazendo tudo aquilo, aquela luz que eu tenho dentro de mim. E no final de semana eu sempre tiro um tempo maior para mim também. Então, como a gente gosta de estar com os amigos, como a gente gosta de estar com a família, a gente tem que gostar de ficar um pouquinho com a pessoa que está sempre do nosso lado, que somos nós mesmos. Nós precisamos parar um pouquinho e dar atenção para aquela criança que ainda existe dentro de nós. E quanto tempo você está tirando? Então chegou a hora de deixar de ser espectadora da sua vida e se tornar protagonista, de treinar o seu eu para ser gestora das suas emoções. Então é a base, gerenciar as nossas emoções. É a base para nós construirmos emoções saudáveis e uma mente livre da ansiedade. Uma mente livre da ansiedade. E nestas últimas 2 semanas a gente fez um pré-aquecimento onde falamos vários pontos de como eliminar a ansiedade da nossa rotina. E na quinta-feira, agora dia 28, eu vou fazer uma super aula. Uma super aula sobre como eliminar a ansiedade da sua rotina. Então, por isso, se você deseja aprender a gerir as suas emoções, controlar a sua ansiedade, recuperar o prazer de viver, vinha para essa super aula na quinta-feira, às 20h30. Ela é 100% online e gratuita. Ela é exclusiva para mulheres. Aí eu vou trazer para vocês o que realmente é ansiedade, o que ela causa no nosso dia a dia, como ela consegue nos sabotar e fazer com que nós não encontramos prazer no nosso viver, no nosso dia a dia. Então, clique no link da bio, se inscreva, ainda dá tempo, é na quinta-feira às 20h30. Para você recuperar o seu prazer de viver, para você buscar identificar as mudanças que você precisa fazer, o que é que está te sabotando, quais são as tuas fortalezas, por que eu tenho que me responsabilizar pela mudança que eu estou buscando. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é nossa, daquilo que nós queremos mudar. Toda mudança, ela precisa de algum sacrifício. Ela vai te causar alguma dor, porque você vai precisar deixar algo para trás. Você vai precisar deixar algo para trás para inserir algo novo em você. Você vai precisar se reinventar muitas vezes. E esse processo de mudança, ele exige de nós.
Mas se você decidiu que chegou o momento, que é a hora, não olhe para aquilo que você fez até aqui. Tudo aquilo que você fez até aqui, mas se eu podia ter feito antes, agora é a hora, agora é o momento. O que você fez até aqui, com acertos e com erros, você fez. É a tua história, é a tua jornada. Honre isso. Honre isso porque fez você chegar até aqui, mesmo que você foi uma espectadora. Então, daqui para frente, decida o que você quer fazer, decida o que você quer eliminar. Se é a ansiedade que está te causando prejuízos na tua vida física, na tua vida emocional, na tua saúde mental, decida isso e comece a dar os passos. Então, se inscreva para a nossa aula na quinta-feira, que eu vou clarear para vocês o que é ansiedade e o que nós podemos fazer, e isso está no nosso alcance, está no nosso alcance, mas a decisão é sua. Então decida, venha comigo na próxima quinta-feira para essa mudança, venha comigo para essa super aula na quinta-feira, e você vai sair da nossa aula quinta-feira já com dicas do que você pode fazer no seu dia a dia. Então, a gente fez um pré-aquecimento de várias lives sobre vários temas que impactam diretamente na tua rotina e que te geram uma rotina ansiosa. Então, a ansiedade é sofrermos por antecedência. Se nós soubermos utilizar ela a nosso favor, ela vai ser produtiva, sim. Mas será que, Elisa, existe ansiedade produtiva? Existe ansiedade produtiva, mas nós precisamos gerenciá-la. Então, se inscrevam para essa nossa super aula na quinta-feira. Lembrem que depois de se inscrever, você vai receber um e-mail e você precisa confirmar para você receber o link da inscrição. Então, lembre-se que a mudança, ela está ao teu alcance. Dê um significado. Mudança, ela vem com significado e repetição. Daquilo que eu preciso, daquilo que o porquê que é importante. Sempre vamos nos responder o porquê. Por que é importante a mudança que eu busco na minha vida? Qual é o significado que ela tem? E aí você vai começar a treinar o teu eu. Você vai passar a gerenciar as suas emoções, porque as nossas emoções, elas são a base para construirmos. Elas são a base para construirmos o nosso eu. E sim, termos uma mente livre. Então chegou a hora de você ser protagonista da sua história e não uma mega espectadora. Mas essa decisão é sua. Honre o que você construiu até aqui. Se houve erros na minha vida também. E eu resignifiquei isso. Eu encontrei um significado para isso. E aprendi muito. E hoje me transformei num ser humano melhor, numa mãe melhor, numa esposa melhor, numa profissional melhor. E é por isso que o meu desejo é levar para vocês que sim, isso é possível, mas depende de cada uma de nós, ser protagonista da nossa história. Sermos aquilo que nós queremos ser a nossa melhor companhia. Acordar logo pela manhã, criar uma rotina matinal. Para você criar a sua rotina, você não precisa acordar às 5 horas. Mas tire um tempo para você. Eu tenho uma rotina matinal, eu acordo muito cedo. Faço meditação, faço a minha visualização de gratidão, faço uma leitura e aí depois começo a me organizar para o meu dia de trabalho. Então, crie uma rotina saudável. Mas uma rotina saudável não significa somente exercícios físicos e uma boa alimentação. Isso é muito importante, sim, mas uma rotina saudável também para a nossa mente.
uma rotina saudável para as nossas emoções. Então, comece a se perceber. Como que está a sua rotina? Eu estou tendo uma rotina ansiosa? Será que eu estou já acordando, reclamando, me queixando, mal-humorada? Isso você só está alimentando a sua sombra. Você não está alimentando a tua luz. Você está alimentando a tua sombra. Então comece a alimentar a tua luz. Comece a treinar o teu eu. Eu tenho certeza que tudo aquilo que você deseja, você vai conquistar. Mas lembre-se que todo o processo de mudança, ele vai exigir um pouquinho mais de nós. Ele vai exigir um pouquinho mais de você. Mas está nas tuas mãos. Então, super aula, quinta-feira, às 20h30, onde vamos falar sobre como eliminar a ansiedade da sua rotina. Uma excelente terça-feira, que você comece a treinar o teu eu, que você realmente se sinta importante para você mesma, que você se olhe no espelho agora, que você se olhe no espelho agora e comece a dizer uma qualidade sua, um talento seu, para que isso comece a fazer com que a tua luz brilhe cada vez mais. Então, uma excelente terça-feira, um excelente trabalho e que a tua luz brilhe cada vez mais. Lembre-se, a mudança está ao alcance das suas mãos. Um grande beijo.